Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só? Hoje vamos falar da Trindade. A palavra de Deus é muito clara quando aponta que Deus Pai é aquele que cria, o Filho é aquele que salva e o Espírito Santo é aquele que preserva. Desde o início de todas as coisas, conforme está registrado no livro de Gênesis, é comum encontrar a presença das três pessoas agindo em concordância. Estes personagens são chamados de Deus o primeiro, o Criador, Deus o segundo, o Redentor, e Deus o terceiro, a testemunha ou o testificador. Quais são as três trindades de Deus? Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Esses três seres compõem a Trindade. Eles presidem este mundo e todas as outras criações no nosso Pai Celestial. Explicando de uma forma simples, o Pai não o seria sem o Filho. Da mesma forma, o Filho não pode ser pensado sozinho, mas sempre como o Filho do Pai. E o Espírito Santo, por sua vez, é o Espírito do Pai e do Filho. Dessa forma, a Trindade nos ensina que nunca se pode ficar um sem o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, a mesma bondade e a mesma santidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ou seja, o Verbo era Deus. E muitos alegam e distorcem que o Verbo, a palavra, não era Deus, e sim a palavra era um Deus, e que Jesus tinha duas naturezas. Jesus é considerado perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Referimos a ele como o Espírito de Deus, o Santo Espírito, o Espírito do Senhor ou o Consolador. É importante reconhecer que Deus e Jesus possuem identidades distantes. Como assim? Jesus é filho, enquanto Deus é o Pai. Eles são pessoas diferentes, mas dentro da Trindade, mas inseparáveis em sua essência e propósito. Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. A questão de saber se Jesus é Deus pode parecer complicada à primeira vista. Afinal, nós estamos falando de conceitos profundos e fundamentais à fé cristã. Quando pensamos na Santíssima Trindade, entendemos que Deus é único, mas revelado em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um deles é Deus em essência, mas juntos formam uma unidade perfeita, harmoniosa, que é o próprio Deus, juntamente com o Espírito Santo. Então, se Deus e Jesus fazem parte do mesmo ser, como podemos entender suas diferenças? Bem, para responder isso, vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre a relação entre Deus e Jesus, destacando tanto sua semelhança quanto suas distinções. Daremos continuidade a este assunto, parte 2. Para você que ficou até aqui, se inscreva no canal se for novo, deixe seu like, compartilhe e comente o que você achou, se você está entendendo, se você quer que continue aí falando mais sobre este assunto. Amém?